O vídeo começa com Carol Capel visivelmente abatida, com os cabelos bagunçados e os olhos vermelhos de quem não dorme direito há dias. Ela segura o celular com as mãos tremendo, claramente tentando controlar a ansiedade. O cenário ao fundo é sombrio, uma sala com paredes de cores frias, uma cama simples e uma mesa vazia, indicando que ela está em uma clínica psiquiátrica ou manicômio. Ela começa falando com dificuldade, como se fosse uma última tentativa de ser ouvida. Oi, eu sou Carol Capel, e eu sei que vocês não acreditam no que vou dizer, mas eu preciso que alguém acredite em mim. Fui internada aqui por mentiras, por coisas que eles querem esconder de todos. Eles me deixaram aqui, em um manicômio, e estão tentando apagar tudo o que sei. A voz dela falha por um momento, mas ela se recompõe e continua, com os olhos fixos na câmera. Eu sei a verdade sobre o que está acontecendo. Eles não querem que eu fale, não querem que ninguém saiba o que eu descobri. Eu sou uma prisioneira aqui, e se você está vendo isso, por favor, ajude-me. O Dr. H.U. Henrique, vocês sabem o que fazer. Eu sei que vocês podem me tirar daqui, eu não estou louca. Eles tentaram me fazer acreditar que estou, mas eu não estou. Só estou tentando revelar a verdade. Ela faz uma pausa, respirando fundo, e em seguida olha para a câmera com um olhar mais decidido. Eu não sou a única que sabe disso, mas se eu não conseguir sair daqui, eles vão continuar mentindo. Eu preciso de ajuda, por favor, qualquer um que esteja vendo isso, entre em contato com o Dr. H.U. ou com o Henrique, eles sabem o que fazer. Eu sei que não sou a única, mas eu sou a chave. Eles estão tentando me silenciar, e você precisa me ajudar antes que seja tarde demais. Com um olhar mais sério, ela termina o vídeo com um último pedido. Por favor, não me deixem aqui. Eu sou inocente, e a verdade precisa ser revelada. O vídeo termina abruptamente, com a tela ficando preta e o som cortando, deixando um clima de urgência no ar. Dr. H.U. e Henrique assistem ao vídeo com atenção redobrada. Eles sabem que a situação de Carol Capel é crítica e precisam agir rapidamente. Ambos trocam um olhar de compreensão, sabendo que é mais do que um simples resgate, é uma missão que envolve muito mais do que a liberdade de Carol. Eles entendem o que está em jogo, uma verdade que deve ser revelada. Com um plano em mente, Dr. H.U., com sua calma habitual, começa a explicar para Henrique, que já está entusiasmado com a ideia. Eles sabem que precisam usar algo fora do comum para passar despercebidos, então decidem usar o papel quântico. Esse material, criado com base em princípios da física quântica e da alquimia, tem a capacidade de manipular a percepção das pessoas e criar uma falsa realidade. O plano é simples, mas exige precisão. Eles fingirão ser médicos psiquiátricos enviados para tratar Carol. O papel quântico será utilizado para alterar a maneira como os outros médicos e enfermeiros veem as coisas, fazendo com que eles acreditem que Dr. H.U. e Henrique são profissionais enviados para um tratamento especial e autorizado. No momento certo, eles se preparam. Dr. H.U. veste uma roupa branca de médico, ajustando os óculos com um toque de confiança. Henrique, com seu olhar focado, se prepara para usar o poder da comunicação instrumental. Eles sabem que precisam se infiltrar e ganhar a confiança dos funcionários do manicômio para chegar até Carol. Chegando ao local, Dr. H.U. e Henrique se apresentam com uma carta falsa, que eles criaram com a ajuda do papel quântico, que dá uma impressão de autenticidade. Eles explicam que foram designados para um tratamento inovador, algo que poderia ajudar Carol a se recuperar mais rapidamente, de acordo com uma nova abordagem terapêutica. Quando finalmente entram no quarto de Carol, ela os reconhece imediatamente. Seus olhos brilham de alívio e surpresa ao vê-los. Dr. H.U., com a calma de sempre, faz uma avaliação inicial, enquanto Henrique, utilizando suas habilidades de alquimia e comunicação, começa a interagir com a energia ao redor, criando uma atmosfera de tranquilidade para que Carol possa se sentir segura. Enquanto isso, o papel quântico começa a agir, alterando a percepção dos médicos e enfermeiros do hospital. Eles começam a ver Dr. H.U. e Henrique como médicos legítimos, e a segurança do local é suavizada o suficiente para que o plano possa seguir sem resistência. A tensão no ar é palpável. O objetivo agora é claro: Carol deve ser liberada.
A primeira parte do plano foi bem sucedida, mas ainda resta o maior desafio: fazer com que Carol saia do manicômio sem ser detectada. Com o plano em movimento, Dr. H.U. e Henrique sabem que a parte mais difícil está por vir. O papel quântico ajudou a desarmar a desconfiança, mas agora precisam agir rapidamente para levar Carol para um lugar seguro. Eles se dirigem ao jardim do manicômio, onde a TARDIS está estacionada discretamente, escondida entre a vegetação e longe das câmeras de segurança. A TARDIS, com seu poder de camuflagem, passa despercebida por todos, e quando Dr. H.U. e Henrique chegam, ela se materializa, aparecendo de forma inusitada no meio da relva. Eles entram rapidamente, com Carol ainda atordoada, mas aliviada por estar fora do manicômio. A porta se fecha, e o som peculiar da TARDIS começa a ser ouvido, enquanto ela começa a girar pelo espaço-tempo, fugindo de qualquer detecção. Dentro da TARDIS, Carol olha ao redor, maravilhada com a imensidão e a complexidade do local. Isso é real? Onde estamos? Ela pergunta, seus olhos brilhando de uma mistura de medo e fascínio. Dr. H.U. sorri suavemente e, com sua voz calma, responde: estamos a salvo, Carol. Mas ainda temos muito a descobrir. Henrique, com seu espírito inquieto, já começa a vasculhar informações, ativando alguns dispositivos na TARDIS que começaram a projetar uma rede de dados holográficos. Eles estavam em busca de pistas sobre quem estava por trás do sequestro de Carol e das mentiras que a mantiveram presa. Eu tenho algumas ideias sobre quem pode ter feito isso, diz Henrique enquanto examina os dados. Mas precisamos entender o motivo e quem está por trás disso. Não foi por acaso que ela foi escolhida. A doutora H.U., enquanto ajusta alguns controles, reflete sobre as palavras de Henrique. Sim, há mais nesse caso do que parece. A verdade que Carol guarda é poderosa demais para que alguém simplesmente queira mantê-la calada sem uma razão muito mais profunda. Eles começam a fazer uma investigação mais profunda, conectando a TARDIS a fontes externas de dados e analisando todas as informações sobre Carol Capel e os grupos que poderiam ter interesse em mantê-la em silêncio. O holograma que aparece diante deles mostra figuras misteriosas, com conexões em áreas de pesquisa secretas, talvez relacionadas a projetos de manipulação mental ou ocultação de verdades perigosas. Há algo muito maior em jogo aqui, conclui Dr. H.U., observando as informações se desdobrando diante deles. Esses inimigos não são apenas pessoas poderosas. Eles estão envolvidos em uma rede maior, um jogo de manipulação e controle, onde a verdade de Carol pode ser a chave para algo que muitos querem manter escondido. Henrique e Dr. H.U. trocam um olhar determinado. Agora que Carol estava a salvo, a investigação estava apenas começando. O resgate foi o primeiro passo, o próximo seria descobrir por que ela foi escolhida e o que, exatamente, ela sabe. Após algumas semanas de investigação intensa dentro da TARDIS, Dr. H.U. e Henrique começam a conectar os pontos. A chave para o sequestro de Carol está na informação que ela compartilhou antes de ser internada. Ela havia falado abertamente sobre a manipulação mental dos reptilianos na Terra. A revelação era perigosa, especialmente em uma época onde as potências ocultas na Terra tentam manter o controle sobre as massas. Ao vasculharem os dados, a TARDIS revela uma linha do tempo crucial. Carol foi sequestrada uma semana depois de sua fala. Não foi coincidência. Alguém ou algo não queria que ela continuasse a espalhar essa informação. A conexão com os reptilianos logo se torna evidente. Uma rede secreta de manipulação mental que abrange governos, elites e outras entidades. Ela sabia demais, diz Henrique, os olhos fixos na tela holográfica, onde surgem imagens de contatos misteriosos, aparentemente ligados aos reptilianos. Isso explica a urgência de tê-la silenciado. Eles não podiam deixar que ela divulgasse essas informações. Mas o que eles não sabem é que estamos no seu encalço agora. Dr. H.U., com sua mente estratégica, pondera as possibilidades. O próximo passo é claro, temos que ir até a central onde tudo isso se origina. Se conseguirmos invadir a base de dados deles, podemos descobrir os verdadeiros motivos por trás de tudo isso e talvez até uma maneira de libertar aqueles que estão sob seu controle. Eles preparam a TARDIS para a viagem, utilizando todos os recursos avançados da nave para se camuflar e passar despercebidos.
A viagem não é longa, mas a tensão dentro da cabine é palpável. Eles sabem que estão se aproximando de algo muito maior do que imaginavam inicialmente. A TARDIS finalmente chega a uma localização secreta em um planeta distante, escondido em um sistema estelar remoto. A base está camuflada, imersa em tecnologia avançada, quase invisível aos radares. Dr. H.U. e Henrique observam pela janela da TARDIS a imensidão da central dos reptilianos, localizada em uma área de alta segurança. Vamos precisar ser cuidadosos, alerta Dr. H.U., enquanto Henrique já prepara os equipamentos. Eles têm vigilância em todas as direções. Se a nossa presença for detectada, tudo estará perdido. Aí eles saem da TARDIS, que permanece oculta nas sombras, e se infiltram nas instalações. A central dos reptilianos é um complexo de alta tecnologia, com corredores repletos de segurança e áreas de acesso restrito. Eles se movem silenciosamente, evitando câmeras e sensores, até chegarem à sala de controle central. Dentro dessa sala, eles começam a acessar os arquivos dos reptilianos. Informações sobre manipulação mental, programas secretos e operações encobertas começam a aparecer na tela holográfica da TARDIS. Carol estava certa, ela havia tocado em uma questão que os reptilianos tentavam manter bem guardada. Enquanto Dr. H.U. e Henrique investigam mais a fundo, uma figura misteriosa aparece no sistema de vigilância. Um líder reptiliano que parece estar observando cada movimento. Ele sabia que alguém estava se aproximando. Eles não podiam mais se esconder. A caça havia começado. Agora, com as informações cruciais em mãos, Dr. H.U. e Henrique precisam agir rápido. Eles podem ter se infiltrado na base dos reptilianos, mas sair sem serem detectados e desmascarar toda a operação será o maior desafio que já enfrentaram. Enquanto Dr. H.U. e Henrique se preparam para avançar na central dos reptilianos, eles sabem que o tempo está se esgotando. A missão agora é crítica: desmascarar os reptilianos e libertar Carol Capel, que, surpreendentemente, já está se preparando para um confronto de sua própria maneira. Dentro da central, Carol, agora recuperada e com uma determinação renovada, começa a perceber que seus captores subestimaram seu poder. Ela sabe que a manipulação mental dos reptilianos não tem controle total sobre ela. Com o conhecimento que obteve e a confiança adquirida durante o tempo de cativeiro, ela decide tomar o comando da situação. Quando a sala de segurança dos reptilianos começa a projetar a imagem dela em todas as telas, os olhos dos agentes reptilianos se fixam, surpresos. Carol Capel, com sua postura forte e imponente, aparece no holograma, falando diretamente para eles. Vocês pensaram que poderiam me silenciar. A Carol Capel, com a câmera oculta em sua roupa, começa a gravar enquanto está em frente ao líder reptiliano, que não sabe da gravação. Ela sabe que essa é a chance de expor toda a verdade. O líder reptiliano, com sua postura altiva e voz profunda, começa seu discurso, confiante de que ninguém irá desafiar sua autoridade. Vocês humanos, ele começa, olhando para os outros presentes na sala de comando, são todos tão ingênuos. Acham que têm o controle sobre seu próprio destino, mas estão apenas sob o nosso domínio. Não há liberdade verdadeira. A sua história, sua realidade, tudo o que conhecem, foi moldado por nós, desde o início. Ele faz uma pausa, observando a expressão das pessoas ao seu redor, com um sorriso sádico no rosto. Estamos em todos os lugares, em posições-chave, controlando economias, políticas e até as mentes mais poderosas. Cada movimento que vocês fazem, cada decisão que tomam, é influenciada por nós, de uma forma ou de outra. E aqueles que ousam questionar, aqueles que sabem demais, esses, nós mantemos sob controle, de uma forma ou de outra. Carol escuta cada palavra com precisão, sabendo que essa gravação será a chave para desmascará-los. Agora que já conseguimos infiltrarmos-nos completamente, a dominação total está em nossas mãos. A mente humana está dividida, manipulada, e nós controlamos tudo isso. Mesmo as tecnologias mais avançadas que vocês têm, muitas vezes nem imaginam que suas origens estão em nossas mãos. Ele se aproxima mais da câmera, e o tom se torna ainda mais ameaçador. Não importa quem você seja, você será controlado. Sua luta pela liberdade é inútil.
A verdade está em nossas mãos, e ninguém vai impedir nosso avanço. Carol Capel, assim como todos os outros que tentam impedir nossa ascensão, será apagada. E nada disso será lembrado. A Carol Capel, com a câmera oculta em sua roupa, começa a gravar enquanto está em frente ao líder reptiliano, que não sabe da gravação. Ela sabe que essa é a chance de expor toda a verdade. O líder reptiliano, com sua postura altiva e voz profunda, começa seu discurso, confiante de que ninguém irá desafiar sua autoridade. Vocês humanos, ele começa, olhando para os outros presentes na sala de comando, são todos tão ingênuos. Acham que têm o controle sobre seu próprio destino, mas estão apenas sob o nosso domínio. Não há liberdade verdadeira. A sua história, sua realidade, tudo o que conhecem, foi moldado por nós, desde o início. Ele faz uma pausa, observando a expressão das pessoas ao seu redor, com um sorriso sádico no rosto. Estamos em todos os lugares, em posições-chave, controlando economias, políticas e até as mentes mais poderosas. Cada movimento que vocês fazem, cada decisão que tomam, é influenciada por nós, de uma forma ou de outra. E aqueles que ousam questionar, aqueles que sabem demais, esses, nós mantemos sob controle, de uma forma ou de outra. Carol escuta cada palavra com precisão, sabendo que essa gravação será a chave para desmascará-los. Agora que já conseguimos infiltrarmos-nos completamente, a dominação total está em nossas mãos. A mente humana está dividida, manipulada, e nós controlamos tudo isso. Mesmo as tecnologias mais avançadas que vocês têm, muitas vezes nem imaginam que suas origens estão em nossas mãos. Ele se aproxima mais da câmera, e o tom se torna ainda mais ameaçador. Não importa quem você seja, você será controlado. Sua luta pela liberdade é inútil. A verdade está em nossas mãos, e ninguém vai impedir nosso avanço. Carol Capel, assim como todos os outros que tentam impedir nossa ascensão, será apagada. E nada disso será lembrado. Nesse momento, Carol, com o olhar fixo e a gravação completa, segura o celular com firmeza. Ela sabe que essa gravação vai mudar tudo. Quando o líder reptiliano termina seu discurso, ela sente que tem o poder de expor essa verdade ao mundo. Ela começa a rir baixinho, em um tom de desafio, e, com a gravação segura, se prepara para postar no seu canal. Agora, todos vão saber a verdade, ela murmura para si mesma. Depois, com um toque rápido, Carol envia o vídeo para o seu canal, pronto para ser publicado. O mundo agora teria acesso a todas as palavras do líder reptiliano, e nada mais seria o mesmo. Ela sabia que, apesar de sua prisão, sua luta estava apenas começando. O discurso do reptiliano, admitindo a dominação global, seria um marco na história. Com o vídeo de Carol Capel expondo a verdade, Dr. Ko e Elik sabem que precisam agir rápido para fortalecer ainda mais a causa dela e intimidar os reptilianos de uma vez por todas. Usando seus próprios métodos, aliados e a chave de venda quântica, eles planejam confrontar diretamente os responsáveis pela manipulação e dominação. A chave de venda quântica é um artefato poderoso que, quando usada de maneira estratégica, pode alterar percepções e criar um campo de realidade distorcida, tornando impossível para os reptilianos e outros agentes ocultos se esconderem de seus verdadeiros objetivos. Dr. Ko, com sua vasta experiência em manipulação quântica e energética, ativa o artefato, ajustando-o para amplificar a sensação de vulnerabilidade nos inimigos deles. Enquanto Dr. Ko prepara o dispositivo, Elik, com seu dom de liderança e influência, reúne um grupo de aliados. Entre eles, há o misterioso e enigmático Sombra, um ex-agente infiltrado nos círculos de poder dos reptilianos, e a hacker Zena, uma especialista em invadir sistemas quânticos e digitais. Juntos, com suas habilidades únicas, formam uma equipe quase imbatível. Eles se encontram em um local seguro para discutir o plano. Elik fala com autoridade. Agora que Carol revelou a verdade, precisamos garantir que nada seja capaz de silenciá-la. A chave quântica dará a eles uma visão de suas próprias fraquezas, e será impossível para os reptilianos ignorarem o que está prestes a acontecer. Mas não basta a chave. Precisamos que eles sintam a pressão, que entendam que estamos no controle. Zena, com uma expressão séria, complementa:
vou hackear os sistemas de comunicação deles. Vou lançar um sinal que os conectará diretamente com o vídeo de Carol. Eles não terão onde se esconder, tudo será exposto. Eles precisarão reagir, e será nossa chance de forçá-los a negociar. A tensão no ar é palpável, mas Dr. Ko mantém a calma enquanto ativa a chave quântica. A sala ao redor deles parece distorcer, como se o próprio tempo e espaço se ajustassem para servir à sua vontade. Ele entrega a chave para Elik, que a segura com firmeza. Ao girar essa chave, Dr. Ko diz com voz grave, eles verão a verdade não apenas através de seus olhos, mas em suas almas. Cada mentira que disseram será refletida de volta para eles, e a dominação deles começará a desmoronar. Com os preparativos concluídos, Elik e o time partem para o próximo estágio. Eles fazem a conexão com a central dos reptilianos, lançando um campo de vibração quântica que reverbera até a base, fazendo com que todos os agentes envolvidos na manipulação sintam uma onda de desorientação. A chave quântica, com sua energia, começa a desestabilizar a percepção deles. O líder reptiliano, sentindo a pressão, se vê confrontado por uma versão distorcida da realidade que ele sempre controlou. Agora, diante dessa verdade inegável, os reptilianos começam a perceber que não podem mais manipular o curso dos acontecimentos. Dr. Ko, Elik e seus aliados sabem que a batalha está prestes a ser ganha, mas ainda restam desafios. A base de poder dos reptilianos está enfraquecendo, mas eles farão de tudo para manter seu controle. O jogo de manipulação mental começa a se inverter, e os reptilianos agora precisam lidar com as consequências de suas próprias mentiras. Dr. Ung, com seu vasto conhecimento sobre tecnologia e manipulação de redes digitais, rapidamente entra em ação para maximizar o impacto do vídeo de Carol Capel. Ele sabe que para realmente desencadear uma mudança, o vídeo precisa alcançar um número massivo de visualizações, algo que vai não apenas expor os reptilianos, mas também despertar as massas para a verdadeira natureza do controle que está sendo exercido sobre elas. Com um sorriso estratégico, ele se senta diante de múltiplas telas, digitando comandos e acessando sistemas de rede de uma maneira que poucos conseguiriam. Ele utiliza uma combinação de algoritmos avançados, sistemas de inteligência artificial e botnets, redes de bots controlados remotamente, para impulsionar o vídeo de Carol nas primeiras horas após sua postagem. Vamos aumentar a visibilidade de forma orgânica e, ao mesmo tempo, manipular os algoritmos para garantir que o vídeo se espalhe como um incêndio, murmura Dr. Ung enquanto insere os dados necessários. Ele cria uma rede de propagadores, pequenos grupos influenciadores digitais que compartilham o vídeo instantaneamente em suas redes sociais, levando-o a se espalhar rapidamente, sem parecer uma manobra manipulativa. Com o tempo, a combinação dessas táticas faz o vídeo disparar para o topo do YouTube, e logo, ele atinge a impressionante marca de 50 milhões de visualizações em um único dia. O impacto é avassalador. O vídeo de Carol, agora assistido por milhões, mostra o discurso do líder reptiliano, desmascarando o plano de dominação mundial e revelando como eles manipulam as mentes humanas, além de expor a conexão direta dos reptilianos com a crise global, incluindo a pandemia. Dr. Ung observa o número de visualizações crescer em tempo real, e um sorriso de satisfação surge em seu rosto. Mas ele sabe que isso é apenas o começo. A verdade agora está nas mãos das pessoas, ele diz para si mesmo. Agora, vamos assistir ao efeito dominó. O vídeo não só expõe a verdade, mas também provoca um despertar nas massas. As imagens do líder reptiliano admitindo a manipulação e o controle da humanidade tocam uma fibra sensível em todos os que assistem. A mensagem de Carol de resistência e luta contra o domínio extraterrestre se espalha como uma onda, e as pessoas começam a questionar não apenas os reptilianos, mas as estruturas de poder que existem na Terra. Além disso, o vídeo denuncia como a pandemia foi manipulada para enfraquecer ainda mais a humanidade, dando aos reptilianos a oportunidade de consolidar ainda mais seu controle. A conexão entre o medo, a doença e a dominação mental começa a ser desfeita, e os espectadores agora alertados, começam a se organizar. Em várias partes do mundo, movimentos começam a surgir, com cidadãos se unindo em protestos e manifestações, exigindo a verdade e a liberdade.
A pandemia, que havia sido usada como uma ferramenta de controle, agora se torna um símbolo de resistência, à medida que as pessoas se unem para combater não apenas a doença, mas também o sistema de manipulação que a sustentava. Dr. Ung, vendo os efeitos dessa ação digital, se sente realizado, mas também sabe que a batalha está longe de ser vencida. Agora, mais do que nunca, ele e seus aliados devem manter o impulso, trabalhar para fortalecer o despertar das massas e, principalmente, evitar que os reptilianos encontrem uma maneira de reverter a situação. Estamos apenas começando, ele diz para Carol e para sua equipe, a luta pela liberdade agora é global. Não podemos recuar. A verdade finalmente foi libertada. Com o vídeo de Carol Capel alcançando 50 milhões de visualizações e expondo a verdade sobre a manipulação reptiliana, um novo movimento começa a tomar forma. Carol, agora uma figura central no despertar global, começa a se esconder em plena vista, protegida por uma rede de pessoas dispostas a lutar ao seu lado. O vídeo se transforma em um ponto de união, e aqueles que assistiram e entenderam a gravidade da situação se unem para formar uma sociedade secreta, uma fraternidade oculta. Esses ajudantes, como Carol os chama, são pessoas comuns que, até aquele momento, estavam inconscientes da manipulação em curso. Agora, com a verdade revelada, eles se tornam vigilantes e protetores, ajudando Carol a se esconder e fornecendo informações cruciais sobre os reptilianos e suas operações. A fraternidade que eles formam não é apenas uma rede de apoio, mas também um centro de investigação onde trabalham incansavelmente para decifrar a estrutura dos reptilianos e seus planos futuros. O vídeo, agora viralizado e compartilhado por incontáveis plataformas, se torna uma espécie de manifesto. Aqueles que acreditam na causa se comunicam entre si, sem medo de perseguição, sabendo que estão unidos por uma verdade maior do que qualquer manipulação mental. O foco da fraternidade é claro, destruir as estruturas de controle reptilianas, revelar toda a verdade sem filtros, sem distorções, e libertar a humanidade de sua escravidão invisível. À medida que o vídeo se aproxima de seu fim, uma última mensagem de Carol surge na tela. Ela está em um local seguro, cercada por seus aliados, mas sua voz é forte e resoluta. Agora, a luta começa de verdade. Não podemos mais permitir que eles nos manipulem. Não podemos mais permitir que eles nos silenciemos. A fraternidade que criamos é a chama da verdade, e juntos, vamos destruir a escuridão que eles tentaram impor sobre nós. O futuro não será mais deles. O futuro será nosso.